Igrejas sem reino, isso mesmo. Hoje temos muita gente que se diz igreja, mas nunca conheceu a missão do que é implantar o reino de Deus aqui na terra. Gente, fica conosco nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Lembrando que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram, tá bom? Veja na descrição do vídeo, você tem links do nosso site. Você pode ir na lista de matéria e estar conosco estudando online na Hotmart, tá bom, querido? Que Deus te abençoe, porque queremos que esses estudos serão de bênção para a sua vida. Muito bem, olha só, é possível tentar ser igreja, vou usar o termo tentar ser igreja e esquecer do reino? Sim, é o que está acontecendo com muitas denominações. Muita gente tem um ativismo dentro da igreja e nunca conheceu e nunca conhecerá talvez o reino de Deus. Queridos, Jesus, logicamente, veio para implantar o reino. E através da salvação, você é salvo, você pode implantar o reino na sua vida, na sua cidade, na sua geografia, na essência sobrenatural de Deus que vai te envolver em tudo aquilo que você colocar a mão. O reino de Deus estará trabalhando e operando na sua vida. Mas hoje em dia, muita gente parece que está dogmatizado, encaixotado numa denominação, está encaixotado num perfil eclesiástico, tem ativismo eclesiástico, mas nunca conheceu o reino. Você sabia que o propósito de Deus, desde o passado, você pode ver em Êxodo capítulo 19:6, já anotei aqui, 19:6, você encontra a expressão de Deus falando com o seu povo, dizendo que o chamou para serem reis e sacerdotes, o real sacerdócio. Está escrito aqui, Mamlechet Kohanim, Mamlechet Kohanim. Vou traduzir aqui, Mamlechet Kohanim, Kohanim. Isso aqui é real e aqui é sacerdócio, sacerdotes, tá? Em plural, Kohanim, Kohen é sacerdote, Kohanim é sacerdote. Aqui no caso seria real sacerdócio ou real, ou sacerdotes reais. Vamos ler como está escrito em Êxodo, diz aqui claramente, vós me serei reino de sacerdotes, nação santa. Isso é, em hebraico é Vegoi Kadosh, vou anotar aqui, Vegoi, já está anotado, Vegoi Kadosh, Vegoi Kadosh. Goi é povo, nação, V-E-E, ou seja, aqui está falando, nação santa. Esse vav aqui significa V, Goi, Gimel, aqui o vav com pontuação para O, e o I, que seria o Iot. Vegoi Kadosh, você já ouviu essas palavras, Kadosh. E nação santa, então um real sacerdócio, um povo na nação sacerdotal e, ao mesmo tempo, um povo separado, uma nação santa. Então nós precisamos entender que lá com Israel já havia um propósito levantando um sacerdócio real. Porque depois vem, cadê minha caneta? Aqui. Nós precisamos entender que esse propósito santo já está com Israel. Qual o problema de Israel? Que ele não aceitou Mashiach. Mashiach traria esse reino, implantaria esse reino, embora Israel já estava escolhido para que Israel fosse o real sacerdócio aqui na terra. Agora, preste atenção, escute bem, Israel não aceita Mashiach, isso é dado agora para nós gentios, e nós somos a igreja que implanta a glória desse reino sacerdotal, e nós podemos agora ser reis e sacerdotes, logicamente enxertados, éramos um bujeiro que não servíamos para nada, mas fomos enxertados na oliveira. O próprio Paulo explica isso em Romanos. Temos esse direito por causa de Mashiach que morre por nós e logicamente nos reconcilia e nos faz agora esse real sacerdócio. O próprio Pedro fala sobre isso em 1 Pedro, capítulo 2, vou anotar aqui também, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10,
diz que nós somos real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus. Muito bem, então nós agora entendemos que somos esse real sacerdócio. Nós, tendo agora essa função gloriosa de implantar o reino desse real sacerdócio, passaremos a entender a dinâmica do que é exigido dessa igreja. Olha, a igreja hoje está ocupada com muitas coisas. Essa igreja secular, posso falar, está envolvida, comprometida com tantas coisas que esqueceu da sua função principal, que é a implantação do reino. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu lhe dou uma ferramenta, vamos lá, uma VAP, aquelas máquinas de lavar. E eu lhe dou essa VAP para você lavar o quintal da sua casa. Você agora está com uma lava-jato para limpar o quintal da sua casa, limpar com água e varrer toda a sujeira. Muito bem. Qual vai ser a função desse lava-jato? Vai ser limpar o quintal da sua casa. Agora, você não sabe usar essa VAP, esse lava-jato. Você precisa conhecer as instruções, você precisa entender, enfim. Vamos supor que você se dedique a entender o que é o lava-jato, você se dedique a ler as instruções, você assuma a postura para poder usar o lava-jato, só que você entenda tudo do lava-jato, mas você não se dedica a lavar o quintal e se esqueceu da função principal. Pois é, isso que está acontecendo com a igreja. Muita gente está presa à dinâmica da igreja, entender o que é igreja, suas funções de igreja. Existem atividades eclesiásticas dentro da igreja local e que prenderam muita gente, e essa igreja local se esqueceu da sua função principal, que é implantar a glória do reino, levar a glória do reino. E muita gente está preso a sistêmicas, está preso a metodologias, a usos e costumes, a denominacionalismo e se esqueceu do reino. Agora você deve discernir se onde você congrega está sendo implantada a função principal ou colocada essa dinâmica principal de trazer o reino de Deus. Como sua igreja implanta o reino. Então nós precisamos ver o quanto o reino de Deus é ensinado onde você está nessa igreja local. Isso é importantíssimo, porque tem gente que não sabe qual é a função da igreja e muita gente só tem funções, está preso a sistêmicas, ativismo e não exerce essa função principal de implantar o reino na terra, desde na minha vida, no meu lar, na minha casa, na minha geografia, até os confins da terra. Então eu preciso entender isso. Então a igreja, ela implanta o reino de Deus. E o reino de Deus é o domínio de Deus, é o poderio de Deus aqui na terra, para que esse governo sobrenatural do reino seja implantado em toda a terra. A igreja do Senhor tem como missão de propagar e ser a embaixatriz. Paulo dizia, nós somos embaixadores em nome de Cristo. E logicamente esse evangelho que nós anunciamos é o evangelho do reino. Até que o evangelho do reino seja anunciado, ele não virá, ele não se manifestará. Eu pergunto, você é evangélico? Sim. Agora, tudo bom, o que significa evangélico? Lembra que eu já falei sobre isso? A pessoa diz, não sei, ser cristão? Não, evangélico é ter a boa nova, porque evangelho é boa nova. Agora, qual é a boa nova? É que o reino de Deus chegou. Já expliquei muito isso. Estou novamente ressaltando isso para que compreendamos de que muita gente que se diz igreja, se diz evangélica, não sabe qual é a boa nova e não sabe que o reino chegou. Agora, precisamos entender isso. As características da igreja do reino. Então aqui começam com esse propósito que é Mamlechet Kohanim, real sacerdócio, e ainda diz Ve Goi, Vav Gimel, Vav com pontuação para O, Yod e Kadosh aqui, ou seja, é nação santa, ou seja, é um povo real de um sacerdócio santo, onde temos que trazer leis, temos que trazer dinâmica, governo, autoridade de um rei. E agora implantamos isso para a glória do Senhor. Tá bom? Então, a maior função de Mashiach ao vir não foi implantar uma igreja, mas implantar o reino. Só que nessa implantação do reino, ele deixou o fator eclésia para propagar o reino. Não sei se você me entende. Jesus não veio implantar uma igreja aqui na terra. Ele veio implantar o reino. Só que ele fundou a sua igreja para que se propague, logicamente,
todo esse reinado sobrenatural. Vamos ver as características dessa igreja do reino. Vamos lá. Olha só, quando você vê a igreja de Cristo, a igreja do Mashiach de fato implantando o reino, você vai ver essa igreja propagando o evangelho do reino. Primeira característica dessa igreja é propagar. Propagação. Vou anotar aqui. Propagação. Lembra que Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2? Inclusive, o ir às casas, entrar nas casas, levai, anunciai o reino. Jesus falou, ide, fazei discípulos. São ordenanças para que a igreja saísse e dominasse pessoas, territórios com o poder do reino de Deus. Ainda falou, expulsai demônios. Se os demônios se sujeitam, é porque de fato é chegado o reino de Deus. Ou seja, havia um poder maquiavélico na terra e está nesse domínio satânico. A terra estava sob ação satânica e agora nós implantamos, desde aquele então, implantamos um novo governo sobrenatural, expulsando demônios, repreendendo a Satanás, entrando até nas casas. Gente, o trabalho intralar se confundiu através dos anos. Hoje temos igrejas de núcleos familiares, de células. Alguém me pergunta, você trabalha com células? Sim, trabalho com células. Até hoje trabalho com células. Mas célula não é uma reunião de crentes para estudar a palavra, não é uma reunião de crentes acomodados, centralizados em suas próprias necessidades, porque hoje eu vejo muita igreja em células que diz, nós temos célula e tem um monte de grupos onde estão reunidos crentes já mais do que maduros, que já deveriam ensinar, já deveriam propagar o reino, já deveriam ganhar alma. E assim, e células de crentes engodados, crentes saturados com palavras só, querendo cuidados, querendo suprimentos pessoais. E essas reuniões semanais se tornaram o clube do Bolinha, clube da Luluzinha, onde eles estão lá simplesmente se reunindo para motivos até egocêntricos de suprimentos espirituais e suprimentos emocionais e não fazem nada em prol do reino. Você faz parte de uma célula. Como que é essa reunião celular? De fato, ela se move numa dinâmica para implantar o reino, porque o trabalho intralar deve ser para pregar o evangelho. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas almas você promove para o reino? Quantos lares você visita? Quantos lares você disse, haja paz nesta casa? Quantos lares você expulsou demônios? Quantos lares você por semana adentra com o poder do reino? Pois é, o trabalho intralar, ele precisa ser um trabalho para elevar o evangelho desse reino glorioso. Então eu tenho que estar em várias casas levando esse trabalho intralar. Eu acredito no trabalho celular, núcleos familiares, como você queira falar, mas que seja na dinâmica do reino. Se eu me acomodei com um grupinho de crentinhos lindos, fofinhos, todos gordinhos, abençoados e todos comendo aí papinha do céu, isso não é reino. Isso não é reino. Isso é simplesmente uma eclésia reunida que não faz nada, que está da mesma forma que está a igreja local, acomodada, encaixotada a costumes, a festinhas, a bolo, a tanta coisa que está presa numa sistêmica de homens, que às vezes nunca foi o reino de Deus. Então, o reino de Deus é uma dinâmica que se propaga, se maximiza. Eu gosto de fazer esse desenho aqui. Se maximiza, essa é a propagação do reino. E esse é o talento que nós temos. Os talentos são talentos do reino, dons espirituais, a movimentação. Já vou falar mais sobre isso. Como nós devemos propagar. Lembra quando o próprio Jesus contou uma parábola, e sempre as parábolas falam do reino. Falam do reino, nunca falam a parábola é semelhante à igreja, não. Fala é semelhante, o reino dos céus é semelhante a tal coisa, porque o paralelo comparativo e ao mesmo tempo alegórico, com tantas coisas, para que entendêssemos o reino, para que de fato houvesse uma dinâmica e compreensão de que há coisas que nós devemos praticar e ao mesmo tempo proliferar, multiplicar. E uma das parábolas que me chama a atenção nisso é quando ele fala da parábola dos talentos. Um deu 5, outro deu 2 e outro deu 1 talento. O de 1 talento escondeu, trabalhou, mas escondeu. Trabalhou cavando e escondendo o talento. E o próprio Senhor lhe diz, você deveria ter entregado esse
esse talento para os bancários. Por quê? Porque os bancários simbolizam a multiplicação. Os bancários significa alguém que propaga em juros. Então, não há nenhum talento que eu receba que fique parado, encaixotado dentro de quatro paredes, seja numa célula, seja na igreja local, onde eu tenho funções, ativismo. Há muita gente ocupada dentro da igreja, mas pouca gente produtiva. Vou colocar aqui um paralelo, vou colocar aqui em vermelho. Ocupação, ocupado e produtivo. Há muita gente ocupada aqui, ocupada, mas pouca gente produtiva. Tem muita gente ocupada com célula, com reuniões, com fazer bolo, com festa dentro da igreja, com atividades dentro da igreja, com congressos, com uniformes, com pregações, com microfone, com som, com tudo isso. Não estou dizendo que tudo isso não faz parte, mas se você está ocupado demais na dinâmica igreja local, encaixotada em quatro paredes, de repente você está preso ou te prenderam e você não sabe disso. Você só quer cumprir a metodologia, você só quer cumprir o processo da dinâmica da sua igreja local, da sua denominação, mas não entendeu a dinâmica gloriosa do reino. Muita gente ocupada, mas pouca gente produtiva no reino de Deus. A produtividade do reino é quando nós levamos esse reino adiante, as casas, aos valados, embaixo da ponte, e processamos isso para sair e alcançar alguém para Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, essa característica da igreja que está perdida, essa característica da igreja que está perdida, encaixotada dentro das quatro paredes, é uma característica que deveria ser uma grande preocupação hoje em dia, uma grande preocupação dos pastores, dos apóstolos, dos líderes, dos evangelistas, porque eu conheço até evangelista, que tem o título de evangelista e está pregando dentro da igreja, está pregando para crentes, e está fazendo movimentos dentro da igreja, sendo que o evangelista ele sai, o evangelista propaga. É até um dom evangelístico. Apóstolos trancados dentro de quatro paredes, mas apóstolos é o que saem também. Os que vão, os enviados, os missionários, conhecidos como missionários, mas esse título não está na Bíblia. Então, nós devemos sair. Aonde estamos saindo? Aonde estamos alcançando hospitais? Aonde estamos alcançando uma dinâmica perfeita para promover esse evangelho do reino, aonde nós possamos imaginar os lugares mais altos até os lugares mais baixos da sociedade. Então, amados, preste atenção, nós precisamos ativar o reino. Sabe quando você está preso? É quando você, de um domingo a outro domingo, eu sempre falo sobre isso. Quando chegou um domingo, você está lá cantando no domingo e diz, meu Deus, passou mais um domingo, eu estou aqui cantando na igreja novamente. E eu me pergunto, quantos lares eu visitei? Quanta gente eu impactei essa semana? Quanta gente eu levei o reino? Aonde eu levei o reino? Não significa que você somente vai estar pregando, mas até com testemunho, com o teu trabalho, com o teu dia a dia, com o teu modus vivendi, você pode estar pregando o reino. Quantas são as pessoas que de fato foram impactadas com esse reino? Esse é o grande mistério. Eu estou aqui cantando novamente, tocando, louvando, levantando as mãos, pregando o que eu fiz nessa semana. Aí passa a semana rapidinho, tanto ativismo, por quê? Por que tanto ativismo? Porque o que mais tem gente ocupada, está ocupada com isso ou com aquilo, com o outro, mas não é produtivo, E o reino, ele é produtivo, o reino, ele multiplica, ele se expande. Então, essa expansão do reino precisa estar em você. Independente de onde você congrega, você precisa propagar o reino de Deus. Então a igreja, ela é propagadora desse reino. Ponto 2. A igreja do reino também, ela é doxológica. Vou anotar aqui. Doxológica, que significa doxa. Doxa significa glória. Glória. Doxa significa glória em grego. Kavod. Kavod em hebraico. Kavod. Glória em grego é doxa. Kavod em hebraico. Tudo precisa ser para a glória de Deus, porque existe um reino propagado por esta igreja, e esse reino
precisa dar a glória, porque a soberania é do rei. Tudo que a igreja precisa dar glória a Deus. Efésios 1:6, anote isso aqui. Efésios 1:6 em diante, vai até o 12. Você vai ver como tudo é para a glória dele. A igreja se manifesta para a glória da graça. Esta manifestação, o propósito da atuação, a identidade, a manifestação da igreja, a ação da igreja, tudo para a glória de Deus. Sempre se pergunte, o que estou fazendo é para a glória de Deus? Ou é para exaltar a minha denominação? Igrejas com placas, com outdoor, com luzes, com tanta coisa para fazer um marketing bem bonito, isso é para a glória de quem? Para o ego de uma organização, uma denominação? Então, essa glória precisa ser para a glória de Deus. E normalmente nós vemos igrejas, entre aspas, promovendo um reino humano, um reino organizacional que é levado ou movido, vamos falar assim, por essas denominações. É um reino egocêntrico que está voltado para interesses pessoais, voltado para o dinheiro, voltado para o poder, para reunir pessoas, para poder ter pompa, enfim. Mas não está voltado para a dinâmica da glória do rei. Então a igreja precisa fazer tudo para a glória do Rei Jesus, para a glória deste reino. Não esqueça o Pai Nosso, quando finda e diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória. São três coisas importantes, reino, poder e glória. Reino, logicamente, esse governo, a autoridade desse rei. Poder é o dunamis, o que nos move, o que nos dá autoridade para atuar. E a glória, logicamente, é o cavalo onde nós vemos a manifestação sobrenatural, e isso deve ser dado a ele, reconhecimento que ele é o rei. Tanta gente orgulhosa, tanta gente pomposa, tanta gente que busca reconhecimento e esqueceu de dar a glória a Deus. Então o reino, e a igreja que trabalha com o reino, ela é doxológica, que dá glórias a Deus. Ponto 3. Além disso, a igreja é logocêntrica. Logocêntrica. Cêntrica. O que é logos? Lembra? É palavra. Tem que ter palavra. Ou será a base da nossa doutrina é as Sagradas Escrituras. Quando nós vemos qualquer tipo de modalidade que não tem base bíblica, começa já um caminho herético onde não está aprovado pela sã doutrina. E o que mais estão desprezando hoje em dia é a sã doutrina. Paulo já avisou, haverá comichão nos ouvidos e não querem mais saber da palavra. Então, a questão é, se prega a palavra, se fala da palavra, tem base na palavra, na Sagrada Escritura. 2 Timóteo 3, 14 ao 17, anote aí. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Você vai encontrar que Paulo está orientando a Timóteo, está falando aquilo que você escutou, aquilo que você recebeu. Você vai ter que pregar isso, sabe por quê? Porque isso é o que vai te guardar, é isso que vai te dar autoridade, porque a palavra é poderosa para redarguir, corrigir. Vou achar aqui, 2 Timóteo 3, do 14 em diante, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Logo Paulo fala das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça. Essa é a justiça do reino. E diz aqui, a fim de que o homem de Deus será perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual é essa boa obra? É a obra, a função da igreja no reino. Então nós temos como base a santa palavra de Deus. A igreja do reino, ela é logocêntrica, ela tem como base a palavra, compreende a palavra, vive a palavra e espalha no reino a própria palavra de Deus. Não podemos fugir à sã doutrina, não podemos inventar modas, não podemos anular a palavra, mas precisamos vivê-la, porque essa é a vontade do Pai e do Rei Jesus. Ponto número 4, além de ser doxológica, logocêntrica,
A igreja é pneumatodinâmica. Pneuma, você sabe que é espírito, ruach em hebraico. Quando você vê a ação do Espírito, você vê a igreja se movendo no Espírito. O Espírito os guiará toda a verdade e toda a justiça. Diz em Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é pneumatodinâmica. Meu Deus, pneumatodinâmica. Ou seja, é movida pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a geração de filhos de sacerdotes, no sacerdócio real, que se move pelo Espírito. A igreja é movida pelo Espírito, é guiada pelo Espírito, é avivada pelo Espírito, tem dons do Espírito, tem frutificação no Espírito, e essa igreja se move e é guiada pelo Espírito para que ela atue. Ela recebeu poder, por isso o reino, poder e glória. Esse poder, esse dunamis é para atuar, para manifestar o reinado, para repreender potestades, demônios, para curar doentes, para libertar os cativos. Essa é a glória e a dinâmica do reino de Deus. Então, queridos, entenda isso, por favor. Nós não poderemos ser igreja de uma forma completa, plena, se nós não entendemos o reino de Deus. Como está a sua vida? Está encaixotada a uma sistêmica? Está encaixotada a atividade? Você está preso a um ativismo? Está muito ocupado, mas de repente você não está produtivo no reino de Deus. Que o Senhor te liberte e o poder desse reino sobrenatural esteja operando como real sacerdócio. Você possa também se levantar e crer que Deus te chamou para algo muitíssimo maior. Um abraço em nome de Yeshua.